Os meus discursos são bons para grandes auditórios. E porquê? Porque tenho as cadeiras confortáveis, dá para dormir uma semana. Às vezes são um bocadinho compridos demais, estas cadeiras não são feitas para missas de meia hora. Eu vou ver se não passo muito disso, mas é capaz de passar. Eu estou aqui para prestar um tributo a João Ângelo de Oliveira Vieira. Claro que aqui não é muito a minha opinião, mas sim objetivamente a vida dele. Mas já agora eu vos digo que João Ângelo foi muito para mim. Ele esteve presente na primeira cantoria que eu fiz a público, esteve presente na primeira cantoria provisória, ou seja, antes de entrar a público. Foi com ele que eu disse umas primeiras cantorias para uns imigrantes. Depois desse primeiro dia, em 1981, acompanhámos sempre. Eu entrei por uma que eles chamavam de segunda divisão e fui com ele, como agora convidado para um ciclo. Depois, quando isto se unificou, ele ia sempre, eu menos vezes, mas sempre que eu ia, ele lá estava. Depois, quando eu comecei a participar mais nas cantorias públicas, ele também era sempre convidado. Viajámos para muitos sítios juntos. Aliás, eu conheci as ilhas todas dos Açores, foi à Boleia de João Ângelo. E eu, quando ia com ele a qualquer ilha dos Açores, estava escondido atrás dele, porque ele era verdadeiramente estranho. Toda a gente queria tocar, toda a gente queria ouvi-lo, toda a gente queria conversar com ele. Portanto, foi uma figura super em termos de notoriedade aqui na nossa freguesia e dos cantadores terceirenses. Isso é garantidamente. Portanto, ele para mim foi uma moleca muito importante, uma orientação, um homem sério, muito verdadeiro, muito íntegro e que por seu ajudou bastante. Diz-me com quem andas, que eu dir-te-ei quem és. Daí que eu agradeço muito de uma parte do que sou, a outra parte, claro, que tenho que vir de todos os sítios, mas uma parte do que sou também muito contágio que tive com os jovens. Pronto, vamos então agora à tal Evangelho da Semana Santa. E pronto, peço perdão já pela demora que isto possa eventualmente levar, mas também é verdade se diga que quando alguém tem uma vida cheia, há muito para se dizer. Por isso é que também vou dar. João Ângelo de Oliveira Vieira. Às 23 horas do dia 24 de junho de 1935, uma segunda-feira, chegou ao mundo o segundo filho do casal, José Ângelo Vieira, agricultor, e Zulmira Inês de Oliveira, doméstica, ambos naturais de São Bartolomeu. A parturiente e o esposo tinham 36 anos de idade e logo decidiram qual o nome a dar ao menino. João. Tendo o nascimento acontecido no dia em que a Igreja Católica celebra o precursor de Jesus, fundamentou a escola. O parto aconteceu numa casa humilde de um só piso, de planta retangular, localizada na canada do tio João Ângelo, lugar de regatos, freguesia de São Bartolomeu. Das mãos do padre António Teixeira de Almeida, natural da freguesia de Agualva e que paroquiou em São Bartolomeu durante 38 anos. A mãe, Zulmira, estava nesse tempo a ler a biografia do santo francês Bernard de Clairvaux, havendo por isso preferência para que o menino se chamasse João Bernardo. Mas no ato de registro civil, o pai, José,
falecer a sua vontade e registrou o filho como João Ângelo, nome do avô paterno, o mesmo que deu o nome à Canada onde o pequeno nasceu. Aos 7 anos de idade, João Ângelo teve o seu primeiro contacto com o abecedário dos algarismos ao ingressar no posto de ensino dos regatos. De boa aprendizagem e sob a orientação da professora Maria do Carmo Fraga, natural também ela de São Bartolomeu, João Ângelo foi aprovado no exame da 3ª classe realizado em julho de 1945. Não concluiu o ensino primário com receio da mão pesada do professor que lecionava a 4ª classe da Escola Central da Freguesia. Chamava-se Manuel Luís de Sequeira, natural do lugar de Santo António, freguesia de Norte Pequeno, concelho de Velas, ilha de São Pedro. As pedregosas terras lavradeiras e os chãos úmidos dos matos passaram a ser os tapetes dos pés de João Ângelo. Tornou-se um verdadeiro lavrador, tendo na sua manada animais preferencialmente de raças autóctones, como por exemplo gado catrina. Nos serões de matanças ou terços e em tertúlias de circunstância, João Ângelo começou a ganhar o gosto pelas rimas. Cantou pela primeira vez, a 8 de novembro de 1952, tinha 17 anos de idade, numa gravação para familiares imigrados realizada nos estúdios do Rádio Colombiano. Deu voz a 2 cantigas feitas antecipadamente por si, sendo também autor das outras 2 cantadas por sua única irmã, Maria Luzia. Nesse registro radiofónico participaram ainda os improvisadores José Bartolomeu Amarante, desta freguesia, Manuel Caneta e Ferreirinha das Bicas Pai. No ano seguinte, 1953, fez a sua estreia pública como improvisador, integrado num rancho de reis que invadiu uma casa de amigos no lugar de Regatos. No seu primeiro despique improvisado, João Ângelo teve por colega o seu amigo de infância, António Amarante, também ele nascido na zona norte desta localidade. Nesse mesmo ano de 1953, luso-americanos, no caritativo ato de distribuição de esmolas de carne por toda a freguesia de São Bartolomeu, organizaram um pezinho. Foi a primeira vez que João Ângelo participou nesta variante de cantigas de rua. Em 1955, foi submetido à inspeção militar. Evitou a incorporação do Exército por veredito inspectivo o ter dispensado em termos definitivos. Em tempo de mobilização de tropas portuguesas para a defesa de Goa, da Mão e Di, contra as intenções integracionistas da União Indiana, foi acendida em João Ângelo a vontade de emigrar para o Canadá em 1957. Mas os laços de afetividade e amor aos seus progenitores fê-lo recuar nessa intenção. Prosseguiu então o seu cotidiano ilhéu, dividido já nesse tempo entre os terrenos agrícolas e os estrados das cantigas. Num tempo em que coexistiram cantadores brilhantes do ponto de vista poético, o jovem João deu-se a conhecer por um discurso simples, mas inteligente. Em 1960, sofreu um revés. Um desafio com o seu conterrâneo José de Sousa Martins, apelidado de Vigairinho, realizado na Ribeira de Manuel Vieira, freguesia de Santa Bárbara, foi, no entender de João Ângelo, de cariz insultuoso por parte do seu povo.
atividade artística aconteceu em 1967. Era então mordomo da Festa da Cruz dos Regatos Ezequiel Rodrigues, natural da Terra Chã e futuro ganadeiro. Convidou João Ângelo com modos e argumentos convincentes. João aceitou e teve na altura um bom desempenho a cantar como caneta. Participaram também nessa cantoria os cantadores Barbeiro, Vital e Charrua. Foi, portanto, uma reentrada fulgurante na Rinalda. João Ângelo, em todas as atuações que se seguiram, demonstrou um espírito crítico muito refinado, consubstanciado num humor absolutamente invulgar. Um episódio que lhe marcou a carreira aconteceu quando José Ferreira Samacai, das Cinco Ribeiras, cedeu-lhe um manuscrito com 40 cantigas de As Velhas. João cantou algumas delas e mostrou mais habilidade e um estilo ainda mais hilariante do que o próprio autor que as cantava também. Começou a cantar velhas em público em 1968 como o tio Dominha de São Bento, na festa de São João, que se realizava no lugar de Biscoitinho, na freguesia vizinha de São Mateus. Era o começo de uma autêntica odisseia que o imortalizou. Em 1973, reapareceu-lhe o horizonte do novo mundo. Experimentou a imigração para a Califórnia, nos Estados Unidos da América. Trabalhou como ordenhador de vacas no rancho dos irmãos Simões, na cidade de Teipetim, condado de Toledo. Ao saberem da sua presença e já conhecendo o seu nome, convidaram João Ângelo para cantar na festa de Nossa Senhora dos Milagres em Gastinhas, a maior que então era realizada pela comunidade portuguesa daquele estado. As suas atuações em Gastinha foram marcadas por grande sucesso e serviram de trampolim para outros convites para festas comunitárias na Califórnia. Passados 6 meses, cessou as suas funções laborais na leitaria dos Simões e rumou à costa leste dos Estados Unidos, onde cantou também, sempre e cada vez mais apreciado. Pode dizer-se que João Ângelo abriu nesse ano uma porta que só se fechou quando a sua saúde deixou de permitir viagens longas. Inadaptado ao ritmo de vida americana e consumido pelas saudades, regressou 9 meses depois à sua terra natal. O nosso colega, hoje esculturado, voltou à terceira quando já sopravam os ventos da liberdade. Encontrou o mercado da cantoria local cartelizado, dominado pelos improvisadores mais afamados. Já autor de velhas completamente originais, João Ângelo formou com António Palácio, António Mota, Leonardo Pires, o Galanta e a menina Ana Bela Mancebo um grupo de variedades. A parte musical era assegurada em permanência por José Domingos Mancebo à guitarra portuguesa e José Amarante à viola clássica ou violão. Presenteava um público com serões diversificados, cantigas ao desafio, velhas, canções regionais, desgarradas e fados. Com honorários per capita diferenciados por defeito, relativamente aos cantadores de fama, o grupo teve muito boa aceitação do público e projetou-se dentro e fora da Ilha Terceira. Os próprios mentores do grupo chamaram-no de segunda divisão. João Ângelo tornou-se verdadeiramente um cantador dos Açores quando foi convidado
convidado para cantar as velhas com António Plácido na cerimónia de aniversário da RTP Açores, em Ponta Delgada, em meados da década de 70 do século passado. Num tempo em que a televisão pública regional era a única janela por onde nos entrava o mundo, aquela atuação tornou-o um poeta verdadeiramente popular e admirado em todas as ilhas. Em 1977, juntamente com António Plácido e o guitarrista José Domingos Macedo, realizou uma digressão ao Canadá. Atuou com maior frequência na cidade de Toronto, mas também em outras a ela limítrofes. Por cá, as suas expressões vernaculares, as suas piadas oportunas e incisivas e a sua genuinidade fizeram-no entrar no ponto das elites citadinas. Foi provavelmente o cantador de improviso mais considerado pelos literatos e aristocratas da cidade ao longo de todos os tempos. Na vida cívica, venceu as eleições autárquicas de 1979 como cabeça de lista do PPD, Partido Popular Democrata, sendo empossado presidente da Junta de Freguesia. Cumpriu somente uma, mas em circunstâncias muito difíceis, provocadas pelo destrutivo terremoto ocorrido às 15 horas e 42 minutos do dia 1 de janeiro de 1980. Os autarcas locais tornaram-se socorristas aos níveis logístico, material e financeiro de uma população assustada, aflita e, por vezes, reivindicativa. No mundo das cantigas, João Ângelo era já uma figura de destaque. Por isso, no ano do Grande Sismo, 1980, foi convidado a integrar o lote de concorrentes da equipa de Angra do Turismo no concurso Prata da Casa, promovido pelo Canal 1 da RTP Nacional. A doença de seu pai, que provocaria, aliás, a sua morte em agosto desse mesmo ano, impediu-o de ter essa experiência. João Ângelo era já por esse tempo uma figura respeitável e respeitada no universo da cultura popular açoriana. Passou a ser o cantador mais requisitado pelas festas de Arraial e outras diversas organizações que decidiam fazer constar dos seus programas cantoria e vendas. João Ângelo cantou em todas as ilhas dos Açores. As suas cantigas jocosas arrancavam gargalhadas até aos mais sisudos. Em junho de 1990, João Ângelo chorou a partida de sua mãe do mundo dos vivos. Durante um ano, fez silêncio de nojo e só voltou aos palcos das cantorias no período das festas do Espírito Santo de 1991. Nesse ano do regresso às festas, foi marcante, por testemunho próprio, uma atuação com António Mota na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, perante uma plateia elitista e verdadeiramente entusiasmada. Por proposta da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, então presidida por José Dimas Machado, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em sua reunião de 13 de fevereiro de 1992, deliberou atribuir à Canada onde residia o cantador que hoje homenageamos o nome de Canada dos João Ângelo. Primeiro signatário dessa alteração toponímica foi o presidente da Idoneidade Angrense, Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponta. Em 1993, o repentista dos regatos foi convidado pelo então deputado ao Parlamento Europeu, Dr. Artur Cunha
Cunha de Oliveira para integrar uma comitiva açoriana em visita à sede dessa Assembleia Legislativa da Europa. Durante a viagem, João Ângelo espalhou gracejos cantados na cidade de Estrasburgo, na margem esquerda do rio Reno, leste de França, e também na cidade de Barcelona, na comunidade autónoma da Catalunha, Espanha. Em outubro de 1995, participou no 9º ciclo de cultura açoriana na cidade de Toronto, Canadá, a convite do Governo Regional dos Açores, presidido pelo Dr. João Bosco Montamarão. 3 anos mais tarde, João Ângelo foi também um dos cantadores que representaram a região autónoma dos Açores na Expo 98, a Exposição Internacional de Lisboa, realizada entre 22 de maio e 30 de setembro de 1998. Das frequentes idas ao estrangeiro, releva-se a deslocação ao Rio de Janeiro, no Brasil, em outubro de 2003, integrado numa comitiva de antigas glórias do Sport Clube Lusitano. João Ângelo exibiu os seus dotes na Casa dos Açores da capital carioca perante uma assistência tão embevecida quanto emocionada. Nunca até então um improvisador açoriano se havia deslocado àquele país da América do Sul de propósito para cantar. Já 70º, mais propriamente no ano de 2006, o poeta popular bartolomense foi figura de proa na gala do Coliseu Miquelense na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. No estrangeiro, João Ângelo teve no seu currículo dezenas de atuações nas comunidades portuguesas da América do Norte, divididas por Canadá e Estados Unidos. A nível regional, tantas foram as vezes que se deslocou às outras ilhas para cantar que ele próprio lhes perdeu a conta. Notava-se que em cada ilha do arquipélago ele era uma figura conhecida quase universalmente e alvo de um carinho transversal a todas as idades. Um cantador ou outro agente cultural qualquer só consegue ser tão solicitado como João Ângelo foi quando vai criando e mantendo um lastro de qualidade, simpatia e respeito. Em conversas com vários interlocutores, João Ângelo autoavaliou-se sempre como pouco propenso para a escrita. Mesmo assim, fez-nos herdeiros de algumas décimas que manuscreveu e alguns enredos carnavalescos que ficaram na memória popular. São exemplos o Bailinho das Bebidas, ensaiado em São Paulo, e o Bailinho das Velhas, encomendado por um grupo da freguesia do Cabo da Praia. Ambos foram escritos no ano de 1976. João Ângelo foi o cantador açoriano mais agraciado de sempre. Das múltiplas homenagens que lhe foram feitas, desde comissões de impérios a organizações muito diversas, destacam-se 3 delas. Ano de 2000, Medalha Municipal de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Agraturismo, presidida pelo Dr. Sérgio Humberto Rocha de Ávila. Ano de 2009, Medalha da Ordem de Mérito, concedida pelo Governo da República por proposta do seu representante dos Açores, Dr. José António Mesquita. Ano de 2012, insígnia autonómica de mérito cívico por outorga do Governo Regional dos Açores, chefiado pelo Dr. Carlos Manuel Martins do Val Seta. A partir do ano 2005, começaram a surgir problemas de saúde que foram debilitando João Ângelo. Anca, próstata, coração, rins e um aneurisma
da artéria aorta ascendente, foram quebrando-lhe o corpo, mas nunca a lucidez. Já muito limitado de movimentos, passou a domiciliar-se em casa de sua única sobrinha, Filomena Maria, consorciada com José Carlos Brasil, e por lá permaneceu até ao último suspiro. A derradeira incursão de João Ângelo pelas Américas aconteceu em setembro de 2012 e, como um facto curioso, a sua despedida do continente americano aconteceu precisamente onde ele lá se estreara em 1973, na festa de Nossa Senhora dos Milagres, em Gastonia, na Califórnia, Estados Unidos da América. O desafio do adeus à terra dos cowboys aconteceu no dia 16 de setembro de 2012 com o fontinense, também ele já falecido, Adelino Toledo. A última vez que João Ângelo atuou fora da Ilha Terceira coincidiu com as últimas velhas por si cantadas. Teve lugar a 16 de agosto de 2018 e o palco foi o da freguesia de Rosais, concelho de Velas, Ilha de São Jorge. Mediu forças com Bruno Oliveira, José Eliseu e Alberto Souza, este natural daquela ilha, mas imigrado na Califórnia. A última atuação pública de João Ângelo aconteceu no dia 26 de setembro de 2019, no pezinho da festa de São Carlos. A debilidade física e o cansaço psicológico não lhe permitiram a participação na cantoria noturna quando já estava escalado para fechar a noite com o jovem Roberto Toledo. João Ângelo deixou-nos às 23 horas e 33 minutos do dia 17 de abril de 2021, um sábado, com 85 anos de idade. Problemas respiratórios agudos cortaram a ligação do seu corpo com a vida terrena. Mas como ele próprio muito acreditava na qualidade de católico praticante e fervoroso, a sua alma subiu a Deus para julgamento supremo. A vida e obra do mestre da ironia e da piada fina e cortante ficam registadas em 3 publicações da autoria conjunta de Litorino Borba e José Fonseca de Sousa. João Ângelo, o mestre das cantorias, de 2008, O Melhor do Teu João, de 2015, e João Ângelo, Luto e Adeus, edição póstuma de 1921. Meus caros amigos, o meu conterrâneo João Ângelo foi um homem sério, simples, genuíno e verdadeiro. Aliás, dizia sempre a verdade, doesse a quem doesse. No plano amoroso, ficou só por troca de olhares. Num despique ordeiro, como miquelense e seu amigo Vasco Aguiar, realizado na festa de Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Thornton, estado da Califórnia, João Ângelo fez um autorretrato cômico da sua inabilidade para as técnicas de namoro. Eu às vezes também olhava, procurava ter certeza, mas quando arrefiava, fechava os olhos de vez. Ser João Ângelo celibatário fez assunto de uma grande parte dos desafios em que participou ao longo da sua carreira. Vasco Aguiar, da Bretanha, São Miguel, não fugiu à regra e lançou-lhe o repto de ele se aventurar em casamento tardio. A resposta de João Ângelo pôs a plateia ao rubro com gargalhadas e palmas. Se eu já fosse casado e tivesse uma companheira, tu já estavas descansado, e os outros da mesma maneira. Sobre o mesmo assunto, João Ângelo desarmou completamente
adolescência, emigrado na Califórnia, nos Montes Soares, com uma resposta que levou o público às lágrimas de riso. Vou deixar-te casar primeiro e resolverei depois, e até ficarei solteiro se a tua der para os dois. Por detrás do seu semblante imperturbável fervilhava uma criatividade impressionante. Ele era mais de fazer rir do que rir. Em termos vocacionais, João Ângelo era muito propenso para o gênero das cantigas de escárnio e maldizer. Curiosamente, ele não era nada zombeteiro, porque, embora fosse tenaz e oportuno na crítica ou no gracejo, abominava a troça e o aproveitamento malicioso e oportunista das fraquezas alheias. João Ângelo era muito modesto no vestido. Do seu traje de palco não constava, salvo raras exceções, a gravata. Parafraseio um argumento caricatural que ele apresentava para a dispensa dessa peça de vestuário. Não quero que o churrasco valha mais do que a carne. Essa opção feita, regra do João Ângelo, só era quebrada nas festas das comunidades de imigrantes de Estados Unidos e Canadá, onde é quase de lei cerimonial o uso de gravata. João Ângelo, aliás, valorizava muito mais o verbo ser do que o parecer. Ele confirma essa orientação de vida numa resposta genial a António Mota após este cantador questioná-lo sobre o frequente desengravatamento. Mota, eu uso só isto, mesmo em São Bartolomeu, porque não quero que o que visto valha muito mais que eu. Mas havia um adereço de que João Ângelo não abdicava: o chapéu. De poliéster ou de feltro era praticamente o seu objeto identitário. Tanto que no ataúde de João Ângelo foi colocado o seu chapéu para que descesse à campa com ele. Em atuação, João Ângelo tinha um estilo muito peculiar. Gesticulação comedida, revelada em ligeira elevação do queixo ao ritmo de cada verso, mão direita a completar a expressão com ligeira torção do pulso e dedos flexidos. A rotação lenta, quase robótica do pescoço, na procura da plateia em toda a sua largura, dava-lhe um toque único até um certo glamour. O repentismo abundante acelerava o ritmo com que João Ângelo cantava. Reduzia ao mínimo os hiatos instrumentais entre versos. A observação crítica de João Ângelo resultou em súmulas que fizeram dele um autêntico filósofo rural. Apesar de poeta do campo, era estimado e valorizado pelos cidadãos e até por elementos da alta esfera política. A cantar num evento de âmbito partidário, apreciemos a finura de uma metáfora com que ele respondeu a um colega que lhe conotou com a ideologia de direita. Não sou social-democrata nem socialista a valer. Eu apenas deito a lata, onde a bica vai correr. Reparai na frontalidade e sagacidade de João Ângelo numa quadra dirigida a Carlos César, nesse tempo recém-eleito presidente do Governo Regional dos Açores, após 20 anos de oposição. O Sr. Carlos provou que era um bom cavalheiro, mas aí que ele se inquietou para apanhar esse poder. Na moda do pezinho, nos últimos 30 anos da sua carreira, tanto pela idade como pela tipologia do seu cantar,
João Ângelo era sempre um elemento de fecho. Ficou extasiada a comitiva que acompanhava o pezinho das festas são-joaninas na década de 90 do século anterior, em que um dos locais de paragem foi o Palácio dos Capitães Generais no Largo Prior do Crato. Deleitai-vos com esta jocosa e fabulosa comparação de João Ângelo. Canto aos Capitães Generais, que são aqueles que mais ganham, tal e qual como os pardais, comem tudo quanto apanham. Ao contrário da desgarrada, moda a que nunca se adaptou, em termos de entoação, no pezinho João Ângelo era um marge. Ideias novas e engraçadas deleitavam o público. Em 2008, nas São-Joaninas, a cantar à sede do Sport Clube Lusitânia, onde estava então o seu presidente Paulo Borges, João Ângelo brindou-nos com uma antítese fantástica. O cargo de presidente é um cargo infeliz. Diz coisinhas que não sente coisas que não diz. Mas não se pense que João Ângelo não fazia quadras de teor mais sério. Coligi duas, uma improvisada e outra escrita, que mostram profundidade de pensamento. Na ermida de São Sebastião, na Fajã dos Vinhos, durante a Eucaristia, na freguesia de Ribeira Seca e a de São Jorge, em 2006, a cantar junto ao altar após o rito da comunhão. Por acaso não comunguei, e vou dizer quais as razões. Olhei para mim e pensei que não estava em condições. Numa décima, sobre a crise sísmica de São Jorge, em 1964, após referência de que os navios estrangeiros foram mais prontos no socorro do que os portugueses, disse João Ângelo: quando estamos doentes, o nosso alívio é bradar, e muitas vezes os parentes são os últimos a chegar. Na Califórnia, dois colegas de palco, João Pinheiro e Alberto Souza, tentaram, num desafio, descrever em rimas a biografia de São João Batista, sem que tivessem tido grande impacto. Reparar na beleza do hilariante sumário crítico que João Ângelo lhes fez. O Pinheiro e o Alberto fizeram uma confusão. Meteram-se no certo e nos acharam São João. Ainda na Califórnia, na década de 80 do século passado, fez dueto com João Rodrigues, natural do Raminho e radicado em Tuera. O seu companheiro de cantigas questionou-lhe como havia sido a sua experiência na ordenha de vacas a quando da sua permanência na América, em 1973. Como os antigos patrões na assistência, João Ângelo disparou: eu tive aqui um patrão que não foi muito ruim, mas quando entrei para o avião, pensei que ele vinha atrás de mim. João Ângelo era conservador de hábitos, tradicionalista do rito religioso, inflexível na ética e extremamente rigoroso e parcimonioso também na gestão do seu orçamento. Enquanto digo, o Leonardo Pires tem algo para ela, este desafio João Ângelo a mobilizar a sua exploração pecuária numa fase em que havia facilidade de acesso ao crédito bancário. Atentai na magistral resposta do repentista dos regados. A minha lavoura é antiga, na freguesia a mais baixa, mas não há ninguém que diga que metade dela é a caixa. Numa atuação acontecida na Festa dos Lavradores, do início da década de 90 do século transato, João Ângelo fez uma descrição estupenda da bolha modernista que então contagiara a lavoura açoriana. A lavoura para andar na linha e o lavrador sentir orgulho
ilha na carrinha e um cão a fazer barulho. João Ângelo era muito original. Mesmo quando a frescura mental já não era a mesma, não era muito inclinado para a repetição de conteúdos nem de cantigas. Era de resposta pronta e de quadras bem ligadas. Aliás, só se o companheiro de palco o obrigasse é que ele esticava até à sextilha. Ele preferia a quadra cheia à sextilha desconexa. O repentismo de João Ângelo era impressionante. Numa cantoria A3, realizada no bar de Cantinho, freguesia de São Mateus, era a seguinte ordem a dos cantadores: José Liseu à direita, com a função de abertura, João Lionel, conhecido do retornado, no meio, e João Ângelo à esquerda, com honras de remate de sequência. Na busca do humor, Retornado fez uso da imagem bíblica do Calvário, dizendo que seria ele Jesus no meio de dois ladrões. Num improviso cortante e mostrando uma invulgar agudeza de espírito, João Ângelo rechaçou imediatamente o ataque com uma ideia fabulosa. Essa agora foi demais. Escuta, João Lionel. E se fôssemos dois varais, qual seria o teu papel? Numa das suas últimas atuações no palco da festa de São Carlos, despicou com um fato grito. O jovem de São Mateus empurrou a cantoria para o lado satírico, muito ao gosto de João Ângelo. Foi-lhe perguntado pelo cantador fadista de qual vaca do seu efetivo bovino ele mais gostava. Deliciados com a mordacidade fabulosa de João Ângelo e que, apesar da rispidez, levou o público ao delírio e deixou o colega sem argumentos. O seu nome era Lavrada, que andou nos cerrados meus, era linda e asseada, como as vacas de São Mateus. Apesar de não ter completado a escolaridade primária, João Ângelo tinha enorme sabedoria, que a sua inteligência social e a escola da vida lhe deram. Era tão sábio no canto como na conversa. Alguns pensamentos, comentários e observações de João Ângelo permanecem ainda hoje na memória dos que tiveram o privilégio de privar com ele. Alguns aforismos joaninos eram tão lógicos que se tornaram axiomas ainda hoje plagiados por quem os ouviu e os valorizou. Era pouco dado a expressar opinião que diferenciasse tecnicamente colegas de palco. Embora isso, João Ângelo tinha três ídolos no universo dos cantadores: Ferreira da Costa, de São Bartolomeu, imigrado na Califórnia, Gaitada das Lajes e o Vasco Aguiar, do Pilar da Bretanha, ilha de São Miguel. Na moda das velhas, ninguém o superou. Foi um verdadeiro mestre. João Ângelo fez e cantou algumas das melhores cantigas de velhas até hoje ouvidas. Respiguei dentre centenas, todas de grande qualidade, uma criada por ele nos finais da década de 70 do século XX. Tua avó era enfermeira e era muito melgueira para dar uma injeção. Quando pegava na seringa e até à última pinga muito levinha da mão. Uma vez fez serviço a meu avô de madrugada, quando ele deu por isso, tinha a seringa aceitada. João Ângelo era um homem bem informado. Adquiria conhecimentos e cultivava-se pelo visionamento de bons programas televisivos, pela audição de rubricas radiofónicas e em conversas várias. Após as primeiras eleições livres, a seguir ao 25 de abril de 1974, e ainda em período revolucionário, João Ângelo
criou e cantou uma celebérrima cantiga de As Velhas com uma esplêndida metáfora e um sarcasmo sublime. Vi uma velha outro dia a discutir com outra tia no partido PPD. Ela dizia que o marido também tinha o seu partido, mas coitado, já não vê. Há muitas mulheres casadas que também têm os seus partidos. Deitam as forças armadas nas cabeças aos maridos. João Ângelo olhou sempre com desconfiança e por vezes com reprovação a evolução rápida dos tempos e consequente alteração dos costumes. Contudo, aproveitava esse seu ceticismo como combustível para cantigas de velhas absolutamente memoráveis. A mudança de hábitos na sociedade portuguesa a seguir à Revolução dos Cravos e na comunidade terceirense, em particular, depois do sismo de 80, foi matéria-prima para uma velha fantástica. A velha que for pesada gosta da casa caiada e das janelas persianas e ter um quarto de banho com boa louça e tamanho para lavar as barbatanas, ter um lindo vestido e ir à cabeleireira, muitas vezes o marido sem poder com a barradeira. Meus senhores e minhas senhoras, todos nós, os lusófonos, assim que está certo, amantes da cultura popular açoriana, devem valorizar esta herança incorpórea de João Ângelo. Os que são desta freguesia, desta ilha ou desta região em geral, devem orgulhar-se deste ilhéu tão nomável e que foi um verdadeiro homem do povo. Os imigrantes que de cá são devem agradecer ter a sua terra tido um embaixador unanimemente reconhecido. A família, os amigos, devem sentir-se enriquecidos pelo legado de conversas, ensinamentos de um poeta popular e um lastro de um homem sério e reto. Os improvisadores e os tocadores contemporâneos de João Ângelo devem sentir-se privilegiados por terem ouvido, conversado e cantado com um dos mais proeminentes repentistas da cantoria popular açoriana e o cantador de velhas melhor de todos os tempos. Amigo da terceira.